Olá, meus amigos, bem-vindo ao Portal do José. Muito obrigado por você estar conosco. Nós estamos subindo a audiência, né? Sinto muito feliz, já passamos de mais de 1.000 inscritos no canal. Obrigado por você estar com a gente. Você percebeu já que a gente quer trazer novos pensamentos, novas reflexões, enfim, jogar um pouco de luz em meio a tanto obscurantismo que está chegando até todos nós, né? Ontem eu gravei um vídeo falando da violência, da cobertura da imprensa e da correlação que há na cobertura midiática, né, e atos de violência, né? Só para relembrar um pouquinho, eu falei mais ou menos, só o trechinho, né, que eu falei ontem. Algumas questões. Olha, quando os terroristas sequestram uma pessoa e decapitam essa pessoa e colocam na rede, e os meios de comunicação replicam, olha, está atingindo o desejo do terrorista. Quando alguém faz um ato extremado e depois desse ato extremado, com mortes, com muita violência, o nome da pessoa é revelado, o que ele fazia, o que ele deixou de legado, o que ele deixou de escrito, o que estava no computador dele, e se está atingindo o objetivo daquela pessoa. Até os serial killers, mesmo. Bom, gente, quando eu toquei nesse assunto ontem, né, eu terminava o vídeo dizendo o seguinte: olha, infelizmente esse tipo de situação vai voltar a acontecer por várias razões, né? Uma delas, enfim, ela não exclui as outras causas, né? Que podem ser um desvio mental, uma psicopatia, uma sociopatia, um desvio psiquiátrico, enfim, uma maldade, né? Um fundamentalismo, fundamentalismo religioso, político, enfim, algum tipo de pensamento radical desse modo. Eu tenho estudado um pouco isso, gente. Eu tenho formação, além de jornalismo, no direito, na área do mestrado em ciências penais. Então sempre gostei muito de estudar a questão da violência em diversas culturas, em diversos tempos da humanidade. E essa questão da cobertura dos meios de comunicação, sem dúvida, é mais um elemento que estimula e que faz com que atos como esse possam ser imitados no futuro, ingressem na esfera de consciência e de possibilidade de grupos fundamentalistas. Então, a cobertura desse tipo de ato deveria ser muito bem pensada e repensada pelos responsáveis pela informação no mundo. Isso não é tão difícil, porque só temos 5 grandes redes de comunicação no mundo, que espalham notícia para o mundo inteiro, além das redes locais. Mas se as redes tutoras elas adotam um comportamento, as outras tenderiam a copiar esse tipo de situação. E outra coisa também, seria muito importante que anunciantes do mundo inteiro também fizessem um pacto ético de não colocar o seu dinheiro em anúncios em programas que fizessem esse tipo de reverberação. No primeiro mundo, em alguns atentados, já é possível a gente perceber que logo quando acontece, a polícia cerca o local, ela isola e coloca tapumes, plásticos pretos. É possível ver isso em atentados que aconteceram em Londres, que aconteceram em Paris, que aconteceram na Alemanha, e alguns atos justamente porque a imprensa ela é afastada desse local, curiosos são afastados para não ter, inclusive, imagens gravadas por internautas, por pessoas comuns, e para que essas pessoas possam replicar essas imagens na rede. Logo eu terminei esse vídeo ontem. O que aconteceu? Exatamente aquilo que eu havia comentado. Que no atentado que aconteceu lá na Nova Zelândia, os terroristas eles gravaram e divulgaram aquelas imagens a posteriori e em tempo real também tentaram fazer transmissões. Felizmente, o YouTube, Facebook, o Instagram, o WhatsApp, essas redes todas já criaram grupos para instantaneamente bloquearem a exposição dessas imagens, porque isso seria o quê? Seria permitir que esses monstros, que eles se glorifiquem através de atos como esses. Eu quero lembrar o seguinte, existe alguns elos de ligação entre esses atos terroristas, né? Entre o que aconteceu em Suzano, aconteceu na Nova Zelândia, aconteceu na Noruega. Na Noruega e na Nova Zelândia, especificamente, todos os terroristas deixaram um texto gigantesco, né, explicando as razões pelas quais eles estavam fazendo aquilo. E nesse texto é possível você ver muita identificação com discursos ultraconservadores que estão chegando em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, onde você tem pessoas
que não só têm expostos as suas ideias, mas pessoas que têm expostos ideias repletas, carregadas de ódio. Ontem eu vi um site de um youtuber que é super conhecido, ele é evangélico, se coloca nessa condição, mas ele o tempo todo ele falava, eu sou anti isso, eu sou anti aquilo, eu sou anticomunista, né? Ora, sim, mas o texto dele é carregado de ódio, né? É quando a gente vê assim, comportamentos que parecem simplórios e quando alguém se apresenta no YouTube e diz assim, porque esses esquerdopatas, ora, isso é uma forma de transmitir uma ira, né? De discriminar, classificar, compartimentalizar o indivíduo que é o inimigo do bem, né? De uma maneira geral, né? E sobretudo quando eles colocam assim, esses malditos esquerdopatas, esses malditos esquerdistas, esses imundos, né? Eles vão colocando uma monstruosidade em relação ao outro e depois, para eliminar o outro, fica a coisa mais fácil do mundo, né? Isso aconteceu, inclusive, gente, na Alemanha nazista, né? Nunca é demais lembrar que o discurso de discriminação, né, contra os judeus especificamente, contra minorias, contra gays, contra ciganos, enfim, era uma coisa que na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, acabou alcançando alguma racionalidade para aquele povo e ninguém chegou lá pro Hitler, né, e disse, seu Adolfo, esse negócio aí é um negócio absurdo que o senhor está pensando, né? Enfim, olha, então compete a nós, né, não deixar que essa onda que está crescendo em vários lugares do mundo, que ela continue a ganhar cada vez mais território, né? Isso se faz não na base da guerra, né, gente? Vai se fazer através da luz, jogar sol. O sol é o melhor antídoto, né, contra a escuridão, né? Então vamos tentar aqui abrir as janelas cada vez mais, né? O que tem a ver, Suzano, com essa história toda que eu falei para você, gente? É que vários atos, como a gente detecta no mundo inteiro, eles são realizados com o propósito de serem reconhecidos e de se tornarem públicos, né? Porque se o cara faz um ato desse e ninguém vai ver, você frustra o sentido do ato que ele praticou. Os atos têm que ser espetaculares, os atos têm que ser difundidos. E isso que os meios de comunicação no mundo inteiro têm que refletir. Bom, o vídeo está quase indo embora. Eu só quero sublinhar mais uma vez que domingo agora vai ter o Fantástico, e o Fantástico, né, vai dar vazão àquilo que a gente já comentou aqui, né? Quanto mais sangue, mais audiência, né, mais liderança. Então o Fantástico, não satisfeito de se ter feito uma cobertura ampla do massacre lá em Suzano, agora o Fantástico vai repisar essa história. Vai querer saber qual era o sonho das pessoas que morreram. Gente, isso é uma sacanagem. Isso é uma falta de sensibilidade. Por que esse tipo de situação? Qual o propósito desse tipo de cobertura? Não é? Você provocar uma pessoa que está em casa no domingo, que vai trabalhar na segunda-feira, né, um sentimento que acabou o mundo. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido viver. Não é? É por isso que as redes de comunicação têm perdido também a audiência do público mais qualificado. Esses programas eles têm alcançado cada vez mais camadas mais sem escolaridade da sociedade. Bom, eu acho que já toquei alguns assuntos aí, eu deixo para você refletir e interaja com a gente aí, gente. Pode mandar suas críticas, suas sugestões, propostas de pauta, enfim, alguns assuntos eu não vou entrar porque eu não tenho capacidade de entrar em algumas áreas, algumas sugestões já foram feitas, então meu universo vai ficar dentro do que eu conheço um pouquinho, ciência política, filosofia, jornalismo, televisão e direito, tá bom? E futebol também, eu gosto de futebol, mas tem gente mais capacitada do que eu também, tá bom? Um grande abraço e até lá, tchau!